Olá, gente! Dando continuidade nosso estudo do livro O Cérebro da Criança, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, O Cérebro da Criança. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, o título dele é Integrando o lado esquerdo e o direito. E aí, recapitulando bem rapidinho, o que é que o capítulo 1 falou sobre o lado esquerdo e o lado direito? É que o lado esquerdo é um lado mais lógico e o direito é um lado mais emocional. E aí, na criança, principalmente até os 3 anos de idade, o cérebro direito, né, esse lado direito, ele é mais predominante. Então, a gente enxerga muito isso nas crianças. Como tudo delas, elas levam mais para o lado emocional. E aí elas não dominam a capacidade de usar a lógica e principalmente expressando através de palavras e sentimentos. Então as crianças, elas tendem a viver o momento e elas não vão entender de planejamento ou de programar algo para depois. Então por isso que as crianças, tudo delas é para agora. E às vezes nós adultos, a gente não entende isso. Mas você precisa aprender a esperar, não sei o quê. Mas é porque esse lado do cérebro dela não está ainda desenvolvido. Então ele é desenvolvido aos poucos. E principalmente até os 3 anos de idade. E aí cabe a nós adultos a saber lidar com essa situação. E aí quando a gente sabe, quando a gente tem ciência disso, fica mais fácil, da gente conseguir lidar com essa criança. E aí, quando a criança ela começa a perguntar por quê o tempo todo, isso significa que o cérebro esquerdo está começando a entrar em ação, que é o que? Essa parte lógica, tá? Mas lembre-se, está começando a entrar em ação. Isso não quer dizer que vai estar 100% formado na infância. Mas lá na frente eu falo qual é a idade que vai estar formado. Só que aí, para haver esse equilíbrio, é preciso que haja essa integração dos dois, que os dois funcionem juntos. Só que para isso vai existir, vocês sabem, que quando a gente vê aqui o desenho do cérebro, então ele tem os dois lados, e eles realmente são duas massas lá, separadas, mas que a gente sabe que tem uma divisão lá dentro do cérebro. Tem uma partezinha chamada corpo caloso. Esse corpo caloso, ele é responsável por integrar essas duas partes, É como se fosse uma camadazinha assim, que tivesse tipo um velcro, E ele estão lá colados. Então, a partir disso aí que conecta eles dois, certo? E aí, quando esses dois lados, eles não se conectam, então vai ter problemas graves. Então, por isso que o ideal é haver esse equilíbrio. Por quê? Porque vão existir situações que é muito importante que a gente pense com a lógica. Só que vão existir outras situações que a gente deve levar em consideração as emoções. Então, o ideal nem é a gente pesar para o lado 100% da lógica e nem 100% da emoção. É preciso que haja esse equilíbrio. Então, é por isso que é preciso que haja essa comunicação, tá? Isso aí é aprendido. Então, tanto essa inundação emocional, tipo uma chuva de emoções, como também o deserto emocional é prejudicial. Então, quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, eu não queria ser tão emotiva, eu não queria sentir emoções. E isso eu vejo muito, principalmente quando eu trabalho com adolescentes, quando a gente fala sobre emoções, Inclusive tive um encontro semana passada, essa semana, com alguns adolescentes e falei sobre emoções. E aí era o que mais eles falavam, Que eu perguntava se sentir emoção era bom ou era ruim. E muitos responderam, é ruim, Aí eu dizia, depende, é bom e é ruim. Então a gente ainda tem essa ideia de que ser emocional é uma coisa ruim. Só que aí, no livro, o autor, ele conta a história de uma menina de 12 anos, que ela teve uma briga com a melhor amiga dela, e aí ela dizia que não estava nem aí. Eu não tô nem aí, Não gosto, desse jeito dela, não sei o que. Só que ele percebeu que
pelas expressões faciais dela, pela experiência que ele tem, né, principalmente aí na linguagem corporal, ele percebeu que não era bem assim, que o que ela falava não era a mesma coisa do que ela estava demonstrando. Então ela estava assim, preocupada, ela estava sentindo muito essa falta dessa amiga. Mas ela, para se proteger, ela preferiu ir para o lado deserto da emoção. Não, eu não estou sentindo nada, né? Isso não está mexendo comigo. E aí, aos poucos, ele foi se conectar com essa menina, mostrando para ela, através de técnicas, né? Que ele se importava com ela, que ele entendeu o que ela estava sentindo, até o momento que ela realmente disse a ele, revelou para ele que estava sentindo falta dessa amiga, né? Então, bem resumido da história. E aí no livro, se a gente vê na capa, ele tem falando, tem o título dele, e aqui ele fala 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente e desenvolvimento do seu filho e ajudar a sua família a prosperar. Então, dentro do livro tem 12 estratégias. E ele começa a relatar essas estratégias a partir agora desse capítulo 2. E nesse capítulo 2 ele fala sobre 2 estratégias. Que a primeira é conectar para redirecionar, que foi o quê? Foi o que ele fez com essa menina de 12 anos. Ele primeiro se conectou com ela, né, para depois ir direcionando. Então, ouvir e validar o sentimento da criança, por mais bobo que possa parecer pra gente adulto, às vezes pra gente é uma besteira, mas pra criança não é. Então, a gente só vai conseguir, né, acessar esse sentimento dela, essas emoções dela, se a gente conseguir se conectar com ela, mostrar que a gente se importa, tá? E a segunda estratégia é nomear para disciplinar, que é o quê? Ajudar a pessoa a recontar a experiência, por mais assustadora ou dolorosa que seja. E a partir desse momento, é para a criança saber, entender quais são essas emoções, o que é que ela está sentindo. Então, nomear, porque às vezes a criança ela sente a emoção, mas ela não sabe nomear. E se a gente parar para pensar, mais uma vez, né, nós adultos também. Já tive muito contato, né, com um adulto na clínica. E a gente vê isso, vê muito isso, né? A pessoa não saber nomear. E quando a pessoa aprende a nomear o que está sentindo, fica bem mais fácil de conseguir resolver. Então, o que acontece? Muitas vezes os pais evitam falar sobre experiências perturbadas, achando que fazendo isso vai reforçar o sofrimento ou piorar a situação. Só que é muito pelo contrário. Quando a pessoa faz com que a criança conte a história, né? Então, é o que a criança precisa fazer. É contar essa história. Para quê? Para que ela encontre um sentido, né? E possa prosseguir e se sentir melhor. Lembra da história que eu contei no vídeo anterior, né? Então, tem muito a ver. Se a gente for perceber, as coisas estão muito interligadas, né? Então, esse aqui foi um pouquinho desse segundo capítulo, né? Mas eu acredito que deu para clarear mais um pouquinho, entender mais um pouquinho como é esse funcionamento desse cérebro e como é importante que a gente estude ele para compreender o que é que as crianças sentem e como elas sentem, certo? Então a gente se vê na próxima semana no capítulo 3, né? Deixa eu dizer a vocês logo o que é que o capítulo 3 fala. O capítulo 3 é construindo a escadaria da mente, que é para integrar o andar de baixo e o de cima. Então, se o cérebro vai ter o lado esquerdo e direito, ele também é dividido entre o andar de baixo e o andar de cima. E no próximo vídeo vou explicar bem direitinho como é que funciona isso, tá certo? Então, um abração e até a próxima.